Amados em Cristo, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Maurício Lino e um prazer muito grande estarmos novamente juntos em mais um vídeo. Sempre tenho falado aqui sobre escatologia bíblica, mas hoje nós vamos deixar um pouquinho a escatologia e vamos estar abordando sobre dois pontos fundamentais na fé cristã. Estarei falando hoje sobre a autoridade e sobre o poder. Um abraço para todos vocês que têm acompanhado nossos vídeos, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua amável atenção, pelas suas orações, que Deus retribua isso em bênção para a sua vida, para você de perto, para você de longe, aonde quer que você está acompanhando esse trabalho. Deus abençoe poderosamente e hoje o Senhor tem uma mensagem para a sua vida. Fique certo que o Senhor Deus, Ele reservou esse momento especial exatamente para te abençoar e seus conhecimentos certamente serão ampliados com relação à palavra do Senhor nosso Deus. Mas antes, eu vou pedir novamente que você use o seu dedinho abençoado, esse indicador. Sim, deixe aí o seu compartilhamento e o seu like e se inscreva também no nosso canal. Através desse dedinho aqui, é grátis, não paga nada, você está compartilhando e assim você está ajudando a levar esta palavra a milhões de pessoas. Você que ama a obra missionária, você que ama a evangelização, você que tem sede pela salvação das almas, este canal, o objetivo é exatamente alcançar vidas para o reino do Senhor nosso Deus. Vamos então ganhar tempo. Eu quero que você tome aí o exemplar da sua Bíblia Sagrada e nós vamos juntos estar meditando nos próximos minutos na palavra do Senhor nosso Deus. Abrindo aqui o nosso vídeo, vamos para Lucas capítulo 10, versículo 19. Pegue aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo 19. Não se esqueça, estarei falando sobre autoridade e sobre poder. Lucas 10, 19 diz assim a palavra do Senhor: E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dou poder. Poder. O termo poder no original é exousia. Talvez a pronúncia não seja tão certa, mas é isso mesmo, exousia, que significa autoridade delegada, autoridade recebida de alguém superior, autoridade que dá liberdade para trabalhar, liberdade para agir. Esse é o primeiro ponto que nós vamos estar abordando, a liberdade que o Senhor Jesus tinha e transmitiu ou transferiu para os seus servos, a autoridade delegada. O próximo texto que eu quero convidar, que você acompanhe comigo, também está em Lucas capítulo 24, versículo 49. Eu sei que você sabe de cor, você sabe de cor, mas vamos conferir na Bíblia Sagrada. Lucas 24, 49 nos diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só que agora o Senhor diz, revestido de poder. No primeiro texto diz, vos dou autoridade. Talvez na sua tradução diz, vos dou poder. Mas no original, que eu volto a dizer, é exousia, que significa autoridade. E agora nesse texto, eis que vos dou poder, que no original é dunamis, que significa, da onde vem a palavra dinamite, dínamo, nos dá a ideia de impacto, nos dá a ideia de algo assim explosivo, algo de impacto muito grande. Então nós temos agora a segunda palavra, poder. E sobre essas duas palavras que no dicionário indica que são sinônimos, nós vamos estar abordando nos próximos minutos. Eu espero que nós tenhamos um grande proveito nesta exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Mas vamos
voltar um pouquinho lá no Velho Testamento. No Velho Testamento, nós vamos estar passando um pouquinho pelo Velho Testamento para melhor entendimento da palavra do Senhor nosso Deus. Quando o Senhor Deus nos escolheu para o exercício da sua obra, nós fomos encontrar na nossa vida natural, de uma maneira bruta, alguns de uma forma, outros de outra, mas o Senhor não olhou para isso. O Senhor olhou para a essência e Ele sabia que a matéria-prima é boa. Sim, Ele olhou foi para a matéria-prima, porque se Ele olhasse para a carcaça, certamente nos desprezaria. Mas Ele olhou para a matéria-prima e viu que a matéria era boa e dá para fazer coisa boa. E foi nessa matéria que Ele trabalhou e produziu a sua pessoa, produziu a minha pessoa, e estamos agora militando na obra do Senhor nosso Deus. No livro de Êxodo, dá para nós termos uma ideia mais ampla dessa questão que eu quero dizer. Vejam só, no livro de Êxodo, a partir do capítulo 25, Êxodo capítulo 25, nós temos ali o Senhor Deus transmitindo para Moisés as instruções para a construção do tabernáculo. O tabernáculo, outra hora nós falaremos inclusive sobre o tabernáculo, mas hoje vamos apenas usar como referência. O tabernáculo significava a presença de Deus no meio dos filhos de Israel que estavam em peregrinação entre o Egito e a terra prometida. Nas proximidades do Monte Sinai, ali o Senhor passou as instruções da construção do tabernáculo. E dentre outros materiais que foram usados na construção do tabernáculo, o Senhor Deus mandou e determinou que usasse madeira de cetim ou madeira de acácia. Vejam só que essas peças da madeira, ela representa a fragilidade humana, representa a nossa humanidade. E essas peças de madeira que agora trabalhada, um dia na floresta ela era uma árvore qualquer, mas alguém esteve lá um dia, selecionou, resolveu cortar e passou por todo aquele processo até se tornar uma tábua utilizável, pronta para uso. Assim aconteceu na nossa vida. O Senhor Espírito Santo nos encontrou um dia nessa floresta do mundo, do pecado, e viu que nós tínhamos algo bom. Não olhou para a casca, nem para as folhas, nem para os galhos, mas olhou para a essência. E Ele resolveu derrubar o homem da sua arrogância, da sua soberba, e trabalhou na nossa vida e nos fez instrumentos nas suas mãos. É por isso que nós estamos aqui agora fazendo esta importante obra em prol da evangelização e resgate de vidas para o Senhor nosso Deus. Vejam só que no capítulo 25, versículo 13, dentre outras peças, ali nós encontramos, por exemplo, eu estou usando essa peça como referência, encontramos ali na construção da arca do tabernáculo, o Senhor Deus mandando construir os varais, que depois de pronto, eles eram introduzidos nas argolas, aonde seria transportado a arca no ombro dos sacerdotes. Mas o que eu quero destacar é que aqueles varais era um pedaço de madeira de acácia, que devidamente trabalhado, depois de aprovado por Bezaliel, Aholiabe, eles eram revestidos de ouro. Ninguém mais enxergava a madeira. Ela sumia, desaparecia. Enxergava somente o ouro. A partir daquele momento, então, enxergava-se o ouro. Vejam só que talvez você não está entendendo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O ouro representa a glória de Deus na nossa vida. Representa a riqueza de Deus na nossa vida. Aonde nós desaparecemos e aparece somente o Senhor. Resplandece na nossa vida somente a glória de Deus. Nós somos os astros. Nós somos astros. O sol é Ele. Nós apenas refletimos a glória dele na nossa vida. E João Batista nos ensina sobre este assunto de uma forma maravilhosa. Certo dia alguém chegou para João Batista e disse que no ministério do Senhor Jesus, surdo estava ouvindo, cego estava vendo,
paralítico estava andando, morto estava ressuscitando, João Batista responde da seguinte forma: importa que ele cresça e eu diminua. João Batista viu o resplendor da glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus e sabia que o João não era nada e que Jesus era tudo. Ele disse: Jesus deve crescer e eu devo diminuir. Importa que ele cresça e eu diminua. João nos dá um exemplo maravilhoso e ainda disse: eu não sou nem digno de desatar as alparcas dos seus pés, mas ele, Jesus, é ele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. É ele o Senhor Jesus, ele é o Salvador do mundo. João Batista nos dá uma lição maravilhosa a esse respeito. Importa que ele cresça e que eu diminua. Portanto, o ouro na nossa vida, ele deve aparecer. A madeira deve ficar escondida. Isso nos fala da glória de Deus, conforme já disse. Mas, meus amados, e a autoridade? O pastor fala para mim de modo mais claro sobre a autoridade. Vamos na Bíblia, lá no livro de Gênesis. Tome aí a sua Bíblia, no capítulo 41 do Gênesis. Você vai encontrar quando quando José foi introduzido na presença de Faraó. Ele passou a sua última noite como prisioneiro. E na manhã seguinte, o Senhor Deus preparou todo o ambiente e ele foi introduzido na presença do Faraó. E chegando lá, Deus usou poderosamente. Apareceu foi Deus, não José, porque o José prisioneiro não tinha nada. Quem estava ali usando a boca dele era o Deus da vida dele. Não era a sabedoria nem a eloquência dele, mas era o poder de Deus na vida dele. Deus falando através da boca dele. E Faraó, surpreendido como ficou, disse para os seus súditos: acharíamos porventura um varão como este? Será que encontraríamos alguém com tanta sabedoria como este? Sabe o que me chama a atenção? Que naquele instante, a Bíblia nos informa que Faraó tomou uma atitude que nos ensina muita coisa. Ele tomou do seu anel, na presença das autoridades egípcias, ele pegou o seu anel, chamou José, pegou o dedinho de José, introduziu o anel e disse: eu estou te dando autoridade sobre todo o povo do Egito. Eu estou te dando autoridade para você governar. Somente no trono eu serei maior do que eu. Sabe o que nós aprendemos com isso, meus amados irmãos? Dedo, todos têm. Lá no Egito todo mundo tinha dedo. Agora, dedo com anel, aí é que faz a diferença. Anel do rei. Até que alguém pudesse não concordar, discordar. Mas falar o quê? O homem tinha o anel, que representa autoridade. Representa autoridade delegada, autoridade recebida, autoridade para fazer, autoridade para agir. Ninguém podia levantar contra. É somente isso, pastor? Não. Se nós acompanharmos a Bíblia Sagrada, temos vários outros exemplos. Mas você sabe, você conhece também nos dias da rainha Esther, quando o rei Assuero levou para a forca Amã. Amã, você sabe disso? Levou para a forca Amã. Ele tomou o anel, chamou Mardoqueu e disse: revogar ou cancelar o decreto não tem como, mas você pode redigir outro decreto, e aqui está o meu anel. Colocou o anel, deu o anel para Mardoqueu e disse que você pode redigir outro decreto e pode selar com o meu anel. Eu estou te dando autoridade para você fazer isso. Ninguém pode levantar contra porque eu estou te dando autoridade. Você lembra também do filho pródigo? Quando ele retornou para a casa paterna, ele chegou de uma forma tal, assim, psicologicamente arrebentado, que ele disse: meu pai, me receba pelo menos como jornaleiro, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai disse: não, já que você está humilde, eu tenho uma surpresa para você. Dentre outras providências,
o pai trouxe o anel da comunhão, mas também indicando que ele fora recebido como filho. E como filho, ele também tinha autoridade para fazer, porque ele tinha o anel. Mesmo que alguém não concordasse, mas ele tinha autoridade, ele tinha o anel. E sabe o que nós aprendemos com isso? Que o Senhor Jesus, quando nos enviou, ele não nos enviou despreparados. Ele nos preparou, nos capacitou. No próprio Evangelho de Lucas, capítulo 10, diz que ele nos enviou como ovelhas no meio de lobo. Mas o evangelista Marcos, terminando o seu livro, no capítulo 16, ele disse: em meu nome, quando o Senhor delegou e autorizou, deu autoridade e autorizou os seus discípulos a levar a palavra pelos 4 cantos da terra, a orar pelos enfermos, a fazer prodígios e maravilhas, ele disse: vocês estão autorizados, vocês têm autoridade de, no meu nome, no nome de quem? Do Senhor, expulsar os demônios, vocês vão falar novas línguas, vocês, se acontecer de vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e vocês vão curá-los. Eu estou te dando autoridade no meu nome. Escuta bem, a autoridade que nós recebemos de alguém superior, e esse alguém superior é o Senhor Jesus que nos deu essa autoridade. Voltemos um pouquinho para o Velho Testamento. Nós vamos encontrar, por exemplo, quando Davi se levanta para ir ao encontro dos seus irmãos, levar provisões, levar alimento. Chegou exatamente na hora em que Golias estava afrontando os filhos de Israel. E essas afrontas já vinham se repetindo por vários dias. E os israelitas, inclusive os irmãos de Davi, estavam todos amedrontados e escondendo-se, porque não tinham coragem de enfrentar Golias. Quando Davi ouviu aquele negócio, ele disse: eu vou lutar contra ele. Ele precisa saber que em Israel ainda existe homem que tem intimidade com Deus, que tem ousadia, homem que tem a unção de Deus na vida. Eu vou lutar com ele. E quando Davi se dispôs a lutar com ele, em chegando no campo de batalha, Golias o desafiou. Golias usou uma estratégia psicológica para derrubar Davi. Como que, querendo dizer: você é um menino, você é um moleque, você não tem capacidade, você está despreparado, eu vou arrebentar com você, vou te matar, eu vou dar a sua carne para as aves do céu, vou acabar com você, menino. Davi, com muita autoridade, com muita unção, ele brada dizendo: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos Exércitos. A Bíblia não fala, mas ele tinha autoridade, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha o anel do Todo-Poderoso. Não estou falando aqui de um anel de formatura, não estou falando aqui de títulos, estou falando de homens que têm intimidade com Deus. Aquela foi a pedra que derrubou Golias. Se Golias pudesse fugir, certamente ele fugiria. Quando ele foi impactado com essa resposta: eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Foi esta a pedra que derrubou ele. Davi usou o nome. E o salmista, no Salmo 20, você conhece, ele diz assim: em nome do Senhor Deus dos Exércitos, arvoraremos pendões. Em nome de quem? Do Senhor Deus dos Exércitos. No Novo Testamento nós temos uma passagem interessante. No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que determinado dia um homem estava endemoninhado. E alguém achou que era fácil. E disse: não, pode deixar conosco esse negócio aí a gente resolve. A gente sabe como que resolve isso. Alguns homens lá se dispuseram a resolver aquela parada.
eram exorcistas. E chegaram lá cheio de bambambam, cheio de técnica, e disseram para o endemoniado: em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio disse: conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês eu não sei quem são. Aqueles homens tinham técnica, tinham habilidade, mas faltava o anel, faltava a autoridade de Deus. Técnica é importante, mas acima da técnica tem que ter a unção divina, tem que ter a autoridade divina, ter técnica, ter habilidade, ter preparo, ter capacidade. Tudo isso é o lado humano. Aí o que precisa é tudo isso ser revestido com ouro. Aí sim, aí o negócio dá certo. Quando as nossas habilidades, quando as nossas faculdades, quando a nossa eloquência, quando tudo que há em nós de talento ser revestido com ouro, com a glória de Deus, aí nós temos potencialidade para fazermos coisas prodigiosas. E aqueles homens não tinham isso. E no capítulo que nós lemos, 24, 49, o Senhor diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Olha só, revestido. Revestido é uma vestimenta que vai por cima de uma outra vestimenta. Revestidos do que? De poder. Foi o cumprimento dessa promessa, está em Atos capítulo 2, quando a igreja estava reunida. Lá estava reunida os pais da igreja, aproximadamente 120 pessoas estavam ali, quando o resplendor da glória de Deus desceu sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e ali estavam então aqueles homens sendo revestidos de poder. Mas pastor, e a autoridade anterior? Eles não haviam recebido a autoridade? Haviam recebido a autoridade, mas agora o Senhor estava lhe dando algo a mais. O Senhor estava potencializando aquela autoridade, revestindo cada um deles com poder, dando também dons espirituais. São as ferramentas necessárias que nós precisamos e vamos precisar até que Jesus volte para levar a sua amada igreja. Nós encontramos, meus amados, esses homens desafiando as autoridades, esses homens falando com eloquência a palavra de Deus. No primeiro sermão, 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Mas o que era isso? Era a eloquência de Pedro? Não. A Bíblia nos declara que aqueles homens eram homens indoutos. Mas o que fez a diferença na vida daqueles homens foi a autoridade de Deus e o poder de Deus na vida deles. E Paulo, quando estava pregando com eloquência, disse: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. E o Senhor revestiu aqueles homens de autoridade, revestiu aqueles homens de poder, que quando Pedro estava na porta do templo chamado Formosa, na presença daquele paralítico, ele disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome, usou o quê? A autoridade. Ele talvez não tivesse, é bem provável que ele não tivesse anel de formatura nenhuma, mas ele tinha a credencial do céu para o exercício da obra. Ele talvez não estivesse vinculado a nenhuma convenção, talvez não estivesse vinculado a nenhum ministério, mas ele estava credenciado por Deus para fazer a obra. O mais importante é isso, meus amados irmãos, que nós tenhamos a parte de Deus essas credenciais. Glória a Jesus, aleluia. A credencial maior para o exercício da obra do Senhor é essa que nós recebemos do céu, porque Satanás não respeita título, ele não respeita a nossa pessoa, mas ele tem que respeitar a autoridade que nos reveste, o poder de Deus que reveste as nossas vidas. É essa autoridade que ele tem que respeitar. E a palavra nos informa, quando Pedro escreveu a sua epístola, ele disse: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer no quê? Conhecimento e graça? Não, crescer na graça e no conhecimento. As duas coisas é importante, mas em primeiro lugar,
é a graça de Deus, que fala da comunhão, fala da intimidade, fala de uma vida revestida, fala de uma vida de autoridade, uma vida de poder. Assim, nós seremos de fato credenciados por Deus e ninguém vai nos parar. Ninguém parou a igreja primitiva. Leônidas não parou, Coliseu Romano não parou, perseguição não parou, espada não parou, ninguém parou a igreja primitiva. Por quê? Porque a igreja primitiva estava revestida de autoridade e de poder. E se a minha vida e se a sua vida também estiver assim, jamais ninguém vai nos parar. Amém? O texto é muito longo e nós não vamos conseguir esgotar. Isso aqui foi apenas rapidinho para nós entendermos desta ferramenta tão importante que nós precisaremos até que Jesus volte para buscar a sua igreja. A minha vida precisa de autoridade, a sua vida precisa de autoridade. Eu preciso de poder, você precisa. E o celeiro de Deus, eu tenho essa notícia boa para você. O celeiro de Deus está cheio. Deus tem autoridade, Deus tem poder para delegar a todos quanto queiram receber. Se eu negligenciar, Deus coloca outro no meu lugar. E Ele vai delegar autoridade, poder, a unção, e a obra de Deus vai prosseguir sendo feita. Milagres, prodígios e maravilhas da parte do Senhor, nosso Deus. É a realidade para o século 21. O homem precisa ter essas intimidades, essas qualidades com Deus. Nós somos frágeis, nós somos igual a sarça nos dias de Moisés. Sim, a sarça muito frágil, mas o fogo ardia sobre ela e não consumia. A glória de Deus nunca vai nos fazer mal. Precisamos dessa glória constantemente ardendo sobre nossas vidas. É disso que o inferno tem medo. E é isso que o inferno respeita. A glória de Deus que resplandece na minha vida. Deus abençoe e busque incessantemente que o Senhor Deus tem toda essa fartura para derramar na vida de todos quanto anelantemente buscam e queiram receber. Ore comigo agora. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai querido, por mais este vídeo. E eu te peço que o Senhor abençoe, ó Pai, essa pessoa que está acompanhando este vídeo agora. Deus, repouse sobre ela a sua graça, a sua glória e o resplendor da sua presença. Deus, levante homens e mulheres cheios da sua glória, cheios do seu poder, de autoridade para o exercício da tua obra. É o que eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor, nosso eterno Salvador. Deus abençoe a sua vida poderosamente, mas não se esqueça de usar seu dedinho e deixar aí o seu compartilhamento. Um abraço e na semana que vem tem mais vídeos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.